Então, no sábado, quando a minha prima começou a sentir dores em casa, ela veio, ela mora no sítio e ela veio do sítio para o hospital regional aqui de Souza. Ela estava sentindo dores na barriga, ela estava tendo contrações e ela estava com dores na coluna também. O médico que atendeu ela receitou, buscou Pandu para ela, para dor, não fez o toque, não fez a ultrassom nela e disse que ela estava de 38 semanas e ela não estava em tempo de ter o bebê. Mandou ela para casa. Como ela mora no sítio e lá é de difícil acesso, ela veio para minha casa aqui na estação, que eu moro em Souza. Ela ficou sentindo dores, ela andava e as contrações vinham. Eu contei as contrações dela e ela tinha contrações de 5 em 5 minutos. As dores não eram tão fortes, mas as contrações eram intensas. Ela senti... Aí quando ela começou a ver que não estava aguentando mais, eu chamei o SAMU. Eu chamei o SAMU, liguei pro SAMU duas vezes e não tinha ambulância lá. Depois eu liguei pro Corpo de Bombeiro, também não tinha ambulância. O jeito foi levar ela de táxi. Quando chegamos lá, demos entrada de novo no Hospital Regional pela segunda vez, ela foi o mesmo, era o mesmo médico que estava de plantão lá. Levaram ela. Lá ninguém entra mais, a gestante se desce sozinha. Até as gestantes que estão sentindo dores por conta do Covid, elas descem só. E a gente ficou mais de uma hora para receber notícia dessa gestante, dessa minha prima. Ela foi medicada apenas com Buscopan na veia e foi ouvido o coração do neném. O neném estava com os batimentos cardíacos, segundo eles, normal. E não fizeram uma ultrassom para saber como é que estava o líquido, nem para saber a posição que o bebê se encontrava. E muito menos foi feito o exame de toque, que é o exame fundamental para saber se a gestante está tendo dilatação para poder ter o neném, ou para ver se tem perca de líquido e tal. Não foi feito esses exames nenhuma das duas vezes que ela deu entrada. Mandaram de novo ela para casa. Eu trouxe ela de novo para minha casa. Antes disso, deram alta para ela. Ela se negou a sair do regional com medo de acontecer o pior. Ela ficou lá. Eles simplesmente colocaram um soro limpo na veia dela, sem remédio algum para dor, e disseram que ela estava de alta, mas se ela não ia embora, tinha que ficar com soro na veia. Eu desci até ela, falei com ela, chamei ela para vir para minha casa, porque nem acompanhante de quarto podia ficar com ela no, no, no quarto lá onde ela estava sendo medicada. A gente trouxe ela de volta para aqui, para minha casa. Ela estava medicada com Buscopan, ela não sentiu dor durante a noite, mas quando foi de manhã, ela tomou café da manhã, ela voltou a sentir as dores abdominais, só que ela com medo, porque o médico tinha feito medo a ela, dizendo que se ela continuasse, se ela tivesse o bebê agora, o bebê ia para a UTI neonatal de Patos, e ela não queria isso. Aí ela ficou com medo e ela começou a guardar as dores que ela estava sentindo para ela. Quando foi no domingo à tarde, ela voltou para casa dela. Quando foi 3 horas da manhã, 3h30 da manhã de domingo, não, de segunda, ela voltou a sentir dor e a bolsa dela estourou. Quando foi de manhã bem cedo, porque ela mora no sítio e lá estava chovendo, eles trouxeram ela para o regional. De manhã bem cedo, de manhã cedo ela deu entrada no regional. Ela é, Ela foi atendida por doutor, acho que foi doutor Marcelo, o nome dele, um ótimo médico, foi muito prestativo com a gente. Levaram ela, tentaram ouvir os batimentos do neném e eles não encontravam os batimentos algum do bebê. Eles levaram ela numa cirurgia de urgência, eles apenas fez uma cesárea antes dela e logo levou ela pro bloco cirúrgico e logo depois desceu a pediatra, que era a doutora Amanda. Eles foram pro bloco cirúrgico, fizeram a cirurgia dela, retiraram o bebê e constataram que o bebê já e foi constatado que o bebê já tinha entrado em óbito. A médica
falou pra gente, que chamou o pai e as duas acompanhantes, que tentou fazer lá a massagem cardíaca para ver se o bebê voltava. Só que ela notou que o bebê já estava descamando. O bebê já estava descamando, ou seja, esse bebê já tinha entrado em óbito há quase um dia. Ou seja, ele talvez tenha morrido ontem, no domingo, quando ela estava com as dores intensas e tudo mais. Então, não teve o que fazer. O bebê morreu por negligência do primeiro plantão, do sábado, do dia 23. O bebê morreu por negligência do hospital regional, porque eles não deram assistência que ela merecia, porque eles já estão acostumados a fazer esse tipo de coisa com todo mundo, porque o hospital regional parece que lá dentro não existe pais, não existe mães, não existe pessoas que têm filhos em casa, porque um ser humano que faz uma coisa dessa com uma mãe, ela era mãe de primeira viagem, era o primeiro filho dela. Tá tudo pronto, as roupinhas, as lembrancinhas, o bercinho, tudo esperava pelo bebê em casa. E o que é que essa mãe vai levar para casa? Por conta que o médico não teve coragem de fazer um toque. Logo depois, a gente ficou sabendo que o médico plantonista que estava lá no sábado, ele não era médico obstetra, ele era médico clínico geral. O regional não está cuidando dos pacientes de forma correta. Como é que eles colocam uma pessoa que não é qualificada para estar numa área mexendo com grávidas? Ela precisou de uma ultrassom, ela precisou de um toque e eles não fizeram. Eles fizeram isso com ela porque ela é pobre, porque ela mora em sítio, porque ela não tem condições, porque isso não se faz nem com um cachorro, imagina com um ser humano. A gente viu o filho dela perfeitinho. Depois vieram dizer para mim que o filho dela morreu porque o cordão umbilical tinha enforcado ele, ou porque ela talvez tivesse deitado por cima da barriga, ou ele teve uma parada cardíaca. Gente, o bebê da minha prima, ele era normal, ela fez os 8 ou 9 meses de pré-natal, ela não teve nada, complicação alguma durante a gestação, nem ela e nem o neném. Os dois eram saudáveis. O bebê morreu porque ele entrou em sofrimento na barriga, ele engoliu fezes, ele estava cheio de fezes. O bebê fez cocô, defecou na barriga dela. Quando eles viram, o bebê já tinha se asfixiado com cocô. E foi isso que aconteceu. O neném morreu por negligência médica. A enfermeira do hospital regional olhou para minha cara e falou: pode levar ela para casa, porque aqui está cheio de Covid. E o que eu posso lhe dizer é que se ela ficar aqui, ela só vai ser medicada e mandada de volta para casa, porque ela só vai ganhar na primeira semana de junho. Ela não está em trabalho de parto. E se você trouxer ela na madrugada para cá, ela vai ser medicada de novo com Buscopan e voltado para casa. O que a gente podia fazer? Nada. Então, o bebê morreu por negligência médica. A gente vai atrás dos nossos direitos. Eu sei que nada vai mudar o que aconteceu. O que foi feito. Mas a justiça de Deus e a gente vai atrás da justiça da terra, aqui na terra também. Vai ter que pagar pelo o sofrimento dessa criança. Era um recém-nascido, era um anjinho. Eles não tinham o direito de fazer isso, não.